É isso mesmo, pessoas. Nesse ano de 2024, comemorando os 30 anos de estreia de Cavaleiros aqui no Brasil. E é sobre isso que se trata esse vídeo, que faz parte de uma série de 3 vídeos, cada um abordando uma década e tudo que foi lançado aqui no Brasil desde o anime na saudosa Rede Manchete, em 1º de setembro de 1994 até hoje. Então, já se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos lançamentos do canal e não se esquece do joinha. Combinado? Em 1º de setembro de 1994, a Rede Manchete, um canal amado por todos pela transmissão de seriados japoneses, resolveu se arriscar na exibição de um desenho que havia sido recusado pelas grandes emissoras do Brasil. Cavaleiros do Zodíaco foi um grande sucesso no Japão na década de 80. Também fez sucesso enorme na Europa no início dos anos 90 e agora tentava ganhar espaço aqui na América Latina também. Cavaleiros sempre foi famoso pela venda de bonecos. Assim, a empresa Santoy tinha interesse que a série fosse transmitida na TV para que as figuras articuladas com as armaduras de metal pudessem ser vendidas por aqui também. Inclusive, o direito de exibição dos episódios era cedido em troca da vinculação dos comerciais dos bonecos na TV. Mas esse plano perfeito esbarrava em uma questão. Nosso mercado de desenho não estava acostumado com lutas, violência e sangue, elementos corriqueiros nas produções do Japão. Em contrapartida, essas animações também eram caracterizadas pelo enfoque em valores como a amizade, companheirismo, persistência, resiliência, perseverança e superação. No entanto, numa decisão infeliz, Cavaleiros foi apresentado aos executivos das grandes emissoras de TV brasileiras num compilado que mostrava apenas confrontos violentos, sem qualquer menção à essência, à existência dos valores promovidos pela série. E isso resultou numa rejeição imediata, que só mudou quando Eduardo Miranda, o diretor da divisão de cinema da Rede Manchete, assistiu aos 5 primeiros episódios inteiros, compreendeu os aspectos positivos do anime e então convenceu os executivos da Manchete a darem uma chance para o anime. E de maneira bem tímida e sem nenhuma divulgação, o primeiro episódio de Cavaleiros foi ao ar em 1º de setembro de 1994. Alguém no cosmos ajudando o cavaleiro a vencer. E só o vencedor pode vestir sua armadura de ouro. Eu sei que esse torneio vai fazer nosso universo tremer. Guerreiros são guerreiros, nas estrelas é que está seu tesouro. E é aí que começa a nossa história. A Rede Manchete já era famosa pelas crianças da década de 1990 por exibir séries tokusatsu, como Jaspion, Jiraiya, Changeman, Flashman, etc. Então, Cavaleiros passou a ser exibido em 2 horários. Às 10h30 da manhã, durante o programa Duda Alegria, e às 18h30, 6h30 da tarde, durante o Clube da Criança. A dublagem na ocasião ficou sob responsabilidade da Gota Mágica, e 10 dias depois da estreia do anime, em 11 de setembro de 1994, tivemos o lançamento da linha de bonecos Santa Claus Series aqui no Brasil. Itens desejados por todos os fãs de CDZ na década de 90. Os bonecos Santa Claus Series, também chamados Diecast ou Vintage, como ficaram conhecidos aqui no Brasil, encantavam pela sua armadura removível com peças de metal e pela possibilidade de montagem do Object, que era a estátua da armadura. Algo nunca visto em um brinquedo até então. A distribuidora de brinquedos Santoy, representante da Bandai no Brasil, tinha a ideia de vender entre 80 a 100 mil unidades até o Natal de 1994. Porém, já na primeira remessa, vendeu o estoque todo. Com isso, a Santoy Bandai se viu obrigada a desviar a carga originalmente destinada ao México e Espanha diretamente para o Brasil, no investimento de 3 milhões de dólares para importar 400 mil bonecos, a fim de atender a demanda do Natal. Para chegar a tempo, a empresa teve que gastar mais dinheiro abrindo mão do transporte por navio e se vendo obrigada a utilizar 17 aviões para transportar a carga inteira. Em 14 de novembro de 1994, tivemos a primeira reprise do anime na Manchete.
Com a Manchete detinha o direito de exibição apenas dos 52 primeiros capítulos, iniciou-se uma reprise após a exibição do capítulo 52, no meio da luta da Casa de Leão. No dia 26 de dezembro de 1994, tivemos a publicação do primeiro volume da revista Herói. A revista Herói virou praticamente a revista oficial do anime, era um item obrigatório para as crianças da época, caso contrário, chegariam na escola totalmente desatualizadas sob a febre de CDZ. O ano de 1994 e o seguinte, 1995, marcou a primeira onda de produtos licenciados no Brasil. A Alien Planet Toy, empresa que detinha os direitos de licenciamento de produtos na série no Brasil, naquela época, começou a trabalhar com empresas interessadas em lançar produtos. Estima-se que 24 empresas licenciaram produtos faturando cerca de 50 milhões de dólares até o mês de 1995, como publicado em reportagem da revista Veja, na mesma época. Além dos bonecos e revistas, tivemos o lançamento de camisetas, jogos, quebra-cabeças, artigos para festas, materiais escolares, lancheiras e até mamadeiras. Já no ano seguinte, em 26 de janeiro de 1995, tivemos a segunda reprise do anime na Manchete. Para a desilusão dos milhares de fãs de CDZ que sonhavam em assistir à conclusão da luta da Casa de Leão, a Manchete reprisou os 52 episódios, já que ainda não tinha os direitos de exibição dos episódios seguintes. Em 11 de abril de 1995, tivemos a terceira reprise do anime na Manchete, para desespero de todos os fãs, que ansiavam ver a conclusão da Batalha das 12 Casas. Nessa época, os episódios passaram a serem exibidos de segunda a quinta-feira, às 10h30 e às 18h30, com resumo da semana nas sextas-feiras, para fazer render os 52 episódios que ela tinha. Em abril de 1995, ainda tivemos o lançamento do primeiro álbum ilustrado. O primeiro álbum de figurinha dos Cavaleiros foi lançado no Brasil em abril de 95, no auge da série. Foi um sucesso estrondoso, chegando a faltar figurinhas nas bancas de jornais pelo Brasil todo. O lançamento foi pela Prince Editora, em parceria com a Multi Editora. Continha 400 figurinhas englobando as sagas do Santuário, Asgard e Poseidon, porém sem uma ordem definida. O álbum não seguia o contexto e nem a ordem dos episódios. Já no dia 1º de maio de 1995, estreia finalmente os novos episódios na Manchete, a partir do episódio 53. Com sucesso absoluto do anime no Brasil, a Manchete acabou adquirindo os 62 episódios restantes. A estreia dos episódios inéditos foi aguardada ansiosamente por milhares de crianças brasileiras que almejavam conhecer o desfecho da luta da Casa de Leão e a conclusão da saga do Santuário. Dia 6 de junho de 1995, tivemos o início da saga de Asgard, na Manchete. Novos personagens, novos cenários e novas armaduras e uma história completamente diferente surpreendeu os fãs. Na época já se tinha conhecimento da existência dessa saga de Asgard através das revistas e dos bonés que começaram a ser vendidos mesmo antes da nova saga estrear. No mesmo período, em 1995, não se sabe exatamente a data, foi lançada a trilha sonora brasileira. Para aproveitar o sucesso, foi produzida uma trilha sonora exclusiva para o Brasil, lançada em LP, cassete e CD, pelo selo Sony Music Colômbia. O álbum traz 12 canções originais inspiradas na série e em seus personagens. Destaca-se a faixa dos Cavaleiros do Zodíaco, que foi o segundo tema de abertura da série no Brasil, e foi feita exclusivamente pela sua transmissão na Rede Manchete, cantada pela dupla estreante Larissa Tassi e William Kawamura. A trilha ficou entre os 3 discos mais vendidos da Sony em 1995 e vendeu cerca de 210 mil cópias pouco tempo depois do seu lançamento. No total, foram vendidas mais de 500 mil cópias, o que levou o disco a ganhar disco de ouro, platina e, por fim, platina dupla. Em 26 de junho de 1995, tivemos o início da reprise da segunda parte, a partir dos episódios 53. Mesmo tendo direito sobre todos os episódios da série, a Manchete não quis exibir todos os episódios de uma vez. Ao chegar no episódio 85, no meio da luta contra o guerreiro deus Mimi, iniciou-se uma nova reprise a partir do episódio 53. Em 14 de julho de 1995, tivemos o lançamento do filme do Abel, Cavaleiro do Zodíaco, o filme, nos cinemas brasileiros. Escolher o mês das férias escolares para a estreia do primeiro filme dos Cavaleiros, que aconteceu em 209 cinemas do país, um recorde para a época.
Havia filas e mais filas na porta de cada sala e crianças sentadas nas escadas e onde mais houvesse lugar, pois todos os assentos estavam completamente lotados, e na época era comum os cinemas sempre venderem os ingressos a mais que as salas comportavam. Nunca um filme estreou no Brasil ocupando tantas salas ao mesmo tempo, e poucas vezes um longa-metragem infantil enfrentou uma concorrência tão feroz numa temporada de férias de junho e julho. Citação da revista Veja, de 19 de julho de 1995. O filme atingiu a marca de 500 mil, meio milhão, em uma semana depois da estreia. Hoje em dia, esse número pode parecer muito pequeno para um filme, mas acredite, para a época era muita coisa. Foram quase 3 meses em cartaz e uma bilheteria final de 1.400.000 pessoas, dados publicados no jornal o Globo. Dia 19 de julho de 1995, tivemos o lançamento das VHS dos filmes Ceia o Santo Guerreiro, o filme da Ares, e Batalha dos Deuses, que é o filme do Durval. A AB Filmes foi responsável pelo lançamento através do selo Premiere Filmes, para a venda direta ao consumidor, e terceirizou a venda para locadoras com a empresa Flash Star Home Video, que utilizou inicialmente o selo Cartoon Home Video. As duas primeiras fitas lançadas foram a do filme da Ares, intitulado na época apenas como Saint Seiya, e do filme do Durval, que levou o título de A Batalha dos Deuses. O sucesso foi imediato, com cerca de 70 mil cópias logo de cara. Obviamente não chegou nem perto do maior sucesso da Disney, Rei Leão, que tinha acabado de inaugurar o setor de vendas direto ao consumidor, com 700 mil cópias vendidas. Mas as fitas dos Cavaleiros do Zodíaco fizeram muito barulho na época, chamando até a atenção da própria Disney, que via um potencial concorrente surgindo. Estima-se que, ao todo, no final de 1997, as fitas dos Cavaleiros do Zodíaco teriam vendido cerca de 300 mil unidades. Ainda em julho de 1995, tivemos o lançamento do livro ilustrado de Cavaleiros do Zodíaco. Acompanhando o sucesso do filme, o livro ilustrado foi lançado pela Prince Editora também. Em seguida, em agosto do mesmo ano, tivemos o lançamento das Balaizung e seus álbuns de figurinhas. Logo após o lançamento do filme Abel, nos cinemas brasileiros, foram lançadas pela Frigels, atualmente Reclam, as Balaizungs com as figuras da série, com imagens do filme de Abel. O sucesso foi espantoso e as balas vendiam como água, literalmente. Ao todo foram lançadas 80 figurinhas autoadesivas e a cada 20 balas compradas, o fã ganhava um pôster, que somavam 6 pôsteres, ou um super pôster que era um pouco maior, num total de 4 pôsteres. No dia 28 de agosto de 1995, tivemos início dos episódios inéditos da saga de Asgard, a partir do episódio 85. Dessa vez, os episódios foram reprisados apenas uma vez, e assim os fãs não tiveram que esperar um longo período pelos episódios inéditos a partir da luta contra o Guerreiro Deus Mimi. Dia 21 de setembro de 1995, tivemos o início da saga de Poseidon, na manchete, seguindo a conclusão da saga de Asgard. Iniciou-se a saga de Poseidon, que era a última saga dos Cavaleiros do Zodíaco até o momento. Dia 22 de setembro de 95, teve o lançamento do VHS dos filmes de Abel, Cavaleiros do Filme, e do filme de Lúcifer, A Batalha Final. Após o sucesso nos cinemas do filme do Abel, a AB Filmes aproveitou o mercado de home video com o lançamento dos filmes de Abel e Lúcifer em VHS, pois o sucesso nas locadoras também foi grande. Ainda em setembro de 1995, tivemos a publicação dos Cavaleiros do Horóscopo, uma história baseada em Cavaleiros do Zodíaco no gibi da Turma da Mônica, número 105. Cascão era o Sagitário, Cebolinha era o Escorpião, Chaveco o Touro, Jeremias o Leão e o Franjinha era o Aquário, onde os garotos se juntaram para vencer a Mônica de Monstrômeda, numa divertida história. A Turma da Mônica ainda protagonizaram outras 2 histórias com referência a Cavaleiros do Zodíaco, uma na década de 90 e outra em 2008. No dia 17 de outubro de 1995, tivemos a exibição do último episódio da saga de Poseidon na Rede Manchete. Os fãs assistiram o último episódio produzido em anime até então. Como esse dia foi uma terça-feira, a emissora reprisou os 3 últimos episódios para concluir a semana. A partir dessa data, se iniciaram cerca de 8 a 9 reprises completas da série. Ainda em 1995,
Também tivemos a participação de Larissa e William em vários programas de outras emissoras, destacando-se a participação no Xuxa Hits. Sucesso da trilha sonora de Cavaleiros era tão estrondosa que até a Globo, emissora concorrente da Manchete, teve que ceder e convidar Larissa e William para uma participação no programa musical da Xuxa Hits. Em 1996, a febre dos Cavaleiros já começava a se tornar um grande problema, mas tivemos alguns acontecimentos importantes. Por exemplo, no dia 20 de janeiro de 1996, a revista Heróis do Futuro, na edição 23, publica a primeira matéria sobre a saga de Hades em mangá. Até o momento, a existência da saga de Hades era desconhecida pelos fãs. Se conhecia uma imagem de Shun vestido como Hades, mas não se fazia ideia do que se tratava. Essa foi a primeira matéria de uma revista especializada que realmente explicou essa continuação. Dia 26 de maio de 1996, tivemos a primeira exibição do filme do Abel, Cavaleiro do Zodíaco, o filme, na Rede Manchete. O filme foi exibido na Manchete no domingo, às 5h30 da tarde, através de um acordo de permuta entre a emissora e a distribuidora, atingindo um recorde de audiência, batendo inclusive a Globo nesse dia. Passamos então para 1997, dia 12 de setembro, foi a última exibição dos episódios da Manchete. A trajetória de Cavaleiros do Zodíaco no Brasil já dava sinais de seu fim. Após inúmeras reprises e queda na audiência, nessa sexta-feira a Rede Manchete transmitiu o compacto dos 2 últimos episódios da Saga do Santuário e, no final, exibiu a palavra fim. Os episódios pararam de ser transmitidos, mas a era ainda não tinha acabado, já que dia 31 de dezembro de 1997 foi exibido o filme do Abel. Para não dizer que o encerramento dos episódios de CDZ foi o fim definitivo da Rede Manchete, a emissora transmitiu 2 filmes como especiais de final de ano, com o filme do Abel em 31 de dezembro e o filme do Lúcifer em 1º de janeiro de 98. Essa transmissão marcou o fim definitivo de CDZ na Rede Manchete. Em 1998 não houve notícias de Cavaleiros, mas em 1999, um pouco mais de um ano sem Cavaleiros em TV aberta, a Bandeirantes demonstra interesse em Cavaleiros, chegando a anunciar uma data que os episódios da série estrearia, que seria no dia 5 de julho de 99. Entretanto, tal estreia nunca aconteceu, gerando muitas reclamações dos fãs em diversos jornais da época. O ano de 2000 passaria despercebido se não fosse o dia 21 de novembro, com o início da primeira publicação do mangá de Cavaleiros do Zodíaco pela editora Conrad. Essa foi a primeira vez que os fãs brasileiros tiveram contato com o mangá oficialmente traduzido. A Conrad optou por manter a leitura original japonesa, da direita para a esquerda, e isso se tornou o padrão de publicação de mangás aqui no Brasil. Nessa edição, cada volume continha metade do tamanho do volume original japonês, totalizando 48 volumes, lançado até dezembro de 2003. No ano seguinte, dia 13 de janeiro de 2002, o site cavezodíaco.com.br entra no ar. Esse é um site criado de fãs para fãs pelo fã Eduardo Velarim. Atualmente é o site de maior relevância para a comunidade dos fãs de Cavaleiros do Zodíaco no Brasil. Além de disponibilizar uma ampla variedade de informações sobre a série, o site realiza a cobertura de tudo o que acontece sobre Cavaleiros do Zodíaco no Brasil e no mundo, com um enorme acervo de notícias, sempre atualizados. Desde 2004, o site Cave Zodíaco é procurado pelas empresas para prestar assessoria na produção e ou divulgação de produtos essenciais aqui no Brasil. Em 15 de fevereiro de 2002, tivemos a publicação da revista Henshin, número 31, com a primeira entrevista com o mestre Masami Kurumada para uma mídia brasileira. A entrevista foi realizada por Arnaldo Oka, responsável da editora JBC no Japão. Na ocasião, após um longo período de mais de um ano de negociação com a equipe do mangaka. Kurumada falou sobre a série de Hades, até então ainda não produzida em anime, embora muito provavelmente já estava em produção na época em que a entrevista foi realizada, sobre uma futura saga dos deuses, ou Saga do Céu. No ano seguinte, em 2003, dia 19 de maio, tivemos o início da redublagem da série clássica pela Alamo. A nova versão da dublagem brasileira aconteceu nos estúdios da Alamo, sob o comando de Wellington Lima e Wendel Bezerra. Nesse momento, corrigiu-se vários erros de tradução da primeira dublagem do Brasil.
O elenco original foi quase todo mantido e a maioria dos personagens, como crianças, foram dublados por atores mirins. A música de encerramento e abertura originais japonesas ganharam versões brasileiras, na voz de Edu Falaschi, vocalista da banda Angra na época. Dia 6 de junho de 2006 aconteceu a primeira apresentação de Hironobu Kageyama, o primeiro cantor japonês oficial de Cereze a se apresentar no Brasil, intérprete de Soldier Dream. Ele se apresentou na primeira edição do Anime Friends de 2003 e voltou a se apresentar no Brasil nos Animes Friends seguintes, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2012 e 2013. Nos dias 16 e 17 de agosto de 2003, tivemos um evento chamado Cavaleiros Anime Show, CAIS, em São Paulo. Esse foi o primeiro grande evento focado apenas em cavaleiros no Brasil, realizado pelo site cavezodíaco.com, como forma de comemorar o lançamento da saga de Hades em anime e o anúncio do retorno da série clássica no Brasil. Realizado no Palácio dos Trabalhadores, no bairro da Liberdade, em São Paulo, o evento contou com a presença de 4.000 fãs que acompanharam de perto o relançamento da série no Brasil, através da exibição dos primeiros episódios redublados com a palestra dos dubladores. Nesse evento foi dado o anúncio que a série voltaria à TV no Brasil pelo canal Cartoon Network. Dia 1º de setembro de 2003 estreia a saga clássica no Cartoon Network. Essa foi a primeira vez que os episódios de Cavaleiros do Zodíaco foram transmitidos em um canal fechado. Curiosamente, a estreia aconteceu exatamente 9 anos após a estreia na Rede Manchete e marcou o início de um novo processo de licenciamento e uma nova onda de fãs no Brasil. Os episódios começaram a ser exibidos de segunda a sexta-feira, às 18 horas, no bloco Toonami. E ainda em 2003, no dia 4 de dezembro, tivemos o lançamento dos bonecos Saint Cloud Series, versão Long Jump, no Brasil. Com a retomada do licenciamento de Cavaleiros no Brasil, a Long Jump, importadora oficial na época, trouxe uma nova versão dos bonecos clássicos, os Diecast, que já estavam sendo relançados em outras partes do mundo. A Diecast era diferente da versão dos anos 90, mas os bonecos eram exatamente iguais. Dessa vez, foram lançadas figuras de personagens que não foram trazidos na década de 90, como os Cavaleiros de Bronze V1, a primeira armadura do anime. Também os guerreiros deuses Mimi e Thor, o general marina Chrysaor, entre outros. E chegamos ao fim da primeira década de Cavaleiros no Brasil. Dá uma olhada no primeiro comentário fixado, vai estar linkado tudo de interessante citado nesse vídeo. Não esquece do joinha, se inscreve e ativa o sininho para não perder quando eu lançar a parte 2 com a segunda década de Cereze no Brasil, entre 2004 e 2013. Deixe também nos comentários se você já sabia ou se lembrava de todos esses acontecimentos listados nesse vídeo, ou se eu esqueci de mencionar alguma coisa relevante dessa primeira década de Cereze no Brasil. Combinado? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Veja outros vídeos do canal ou aguarde até sair a parte 2 desse vídeo. E até mais!